que a insulina faz sobre o tecido muscular? Ela faz a translocação do GLUT4, para que haja a entrada das moléculas de glicose no tecido, tá? Então, podemos ver aqui, através desta figura, a insulina ligando-se ao seu receptor, né, ativando diversas reações, onde a reação final é o GLUT4 sendo translocado para a membrana da célula, fazendo com que haja a entrada dessas moléculas de glicose da corrente sanguínea para dentro do tecido. Tá? Então, a insulina ela aumenta a síntese de glicogênio, síntese de proteínas e lipídios. Tá? Aqui, em relação à síntese de proteínas, é um pouco ainda contraditório, até porque nós temos alguns estudos que mostram que a ação da insulina sobre digamos que a ação da insulina voltada para o tecido muscular é muito mais uma ação de redução da proteólise, ou seja, redução do catabolismo muscular, do que voltado realmente para uma maior hipertrofia, né? Então, os estudos que nós temos, eles não mostram mais hipertrofia com o uso de insulina exógena, né? Quando nós falamos em hipertrofia. Ela inibe a degradação de glicogênio, proteínas e também a lipólise, né? Armazenamento e utilização da glicose, então é a principal, digamos que, função da insulina, é o armazenamento e a utilização da glicose. Quando há uma elevada síntese ou um elevado uso, né, de insulina exógeno, pode ser que haja uma elevação da síntese de colesterol, né? Então é algo que nós temos sempre que ter em mente, que quando a pessoa tem uma resistência à insulina, que ela produz mais insulina, ou quando a pessoa faz o uso de uma quantidade mais elevada de insulina, a síntese de colesterol ela pode ser acentuada. Tá? Então é algo também que nós temos que ter essa relação, até para que não haja a prescrição, né, de uma quantidade acentuada de insulina para atletas que já têm uma certa dislipidemia. Tá bom? Sua ação é principalmente no tecido muscular e adiposo. A elevação desta irá resultar em maior retenção de sódio e água. Então, até por isso que indivíduos que são sedentários, indivíduos que apresentam resistência à insulina, muitas vezes eles se beneficiam com um plano alimentar com uma quantidade de sódio mais baixa. Tá? Lógico que indivíduos que apresentam resistência à insulina, indivíduos que são mais sedentários. Agora, quando nós falamos em atletas que treinam, lógico que a ingesta excessiva ela pode também contribuir para a elevação da pressão sanguínea. Mas, como os atletas, ou as atletas, quase sempre apresentam uma sensibilidade à insulina adequada, e isso não... então, assim, a ingesta, digamos que de 6 a 7 gramas de sal por dia, quase sempre não vai trazer aí nenhuma complicação, tá bom? E ela pode ser depressora do sistema nervoso central. Então a insulina, assim que ela é liberada ou assim que ela é injetada, ela pode sim trazer ali uma certa sonolência, uma certa, digamos que a pessoa fica mais cansada, fica mais sonolenta, mais letárgica, isso mesmo, obrigado. E também é algo que ocorre bastante com os obesos. Então, quando a pessoa é obesa, que a pessoa tem uma resistência à insulina, que ela produz muita insulina, isso pode fazer com que a pessoa fique realmente mais cansada. Então, a pessoa sempre está tendo uma produção excessiva de insulina, isso faz com que ela se sinta realmente mais letárgica durante o dia. Lógico que nós temos também outros fatores, principalmente se essa pessoa estiver num processo de emagrecimento. Por quê? Porque quando há
a redução da ingesta calórica, o corpo ele reduz o NEAT, que é realmente a quantidade de atividades físicas, não digo só física, mas atividades relacionadas ao dia a dia. Então a pessoa ela começa a caminhar menos, a pessoa ela evita ficar se levantando. Então, não que o obeso ele seja, digamos que ele tenha menos energia, só relacionado à produção excessiva de insulina. Então, tudo ali depende do fator que ele está. Se ele não estiver num processo de perda de peso, de perda de gordura, dificilmente haverá ali uma redução do NEAT. Por quê? Porque ele não vai estar ingerindo menos calorias. Tá? Então, temos aqui esse slidezinho mostrando a ação do GLUT4, da insulina, translocando o GLUT4. Temos também que ter em mente que o exercício físico, por si só, ele também causa o translocamento do GLUT4 do interior da célula para a sua membrana. Então, o exercício físico ele tem uma ação semelhante à insulina dentro da musculatura. Tá? Então, por isso que durante o exercício físico, você não precisa liberar insulina para que haja a entrada da glicose para dentro da célula. Por quê? Porque o exercício ele já faz isso. Então, até por isso que uma das melhores formas de controlar a glicemia de indivíduos diabéticos é através do exercício físico. Por quê? Porque se exercitando, a glicose que está excessiva na circulação, ela vai ser consumida pelo tecido muscular. Em relação à sensibilidade à insulina, parece ser um diferencial em relação à resposta de cada indivíduo ao consumo de carboidratos, ganho e perda de peso, uso de hormônios e etc. O excesso de andrógenos em mulheres está associado a uma piora na sensibilidade. Então, o excesso de andrógenos em mulheres. Então, por que eu coloco aquilo ali? Realmente para alertá-los, enfim, que não será uma quantidade maior de esteroide que vai fazer com que a mulher perda mais gordura em um pré-contest, em uma preparação. Ou até em uma mulher que é entusiasta, que está pensando em utilizar a oxandrolona para o emagrecimento. O que a oxandrolona vai fazer? Então, assim, o maior efeito dos esteroides é ser anticatabólico. Lógico que os esteroides eles têm a potência de ser anabólico, mas o seu maior uso é visando realmente a redução do catabolismo. Tá? Então, os esteroides no pré-contest, principalmente para mulheres, é tentar reduzir o catabolismo muscular, fazendo com que a mulher, ou fazendo com que o homem, conserve o máximo de musculatura durante a perda de gordura. Tá? Então, se caso alguém estiver preparando um atleta e observar que a perda de gordura dela não está sendo tão significativa quanto ele programou e talvez ela não chegue no campeonato com um percentual de gordura adequado para aquela competição, talvez seja melhor abandonar essa preparação ou a atleta subir dessa forma mesmo, e se programar melhor por uma próxima competição. Por quê? Porque dificilmente ao acrescentar mais esteroides, isso será resultado de um shape melhor, de um shape de um físico com uma quantidade de percentual de gordura mais baixa, tá bom? E normalmente nós vemos que uma boa sensibilidade à insulina está relacionada a uma dosagem de insulina em jejum abaixo de 7 micro-I por ml. Tá? Então nós vamos abordar mais à frente aqui os valores que são recomendados dentro do dosagem de insulina, dentro do valor da dosagem de insulina, sendo que a sensibilidade à insulina ela deve ser avaliada não somente pelos valores dos exames laboratoriais, mas também
relacionadas a percentual de gordura da pessoa. Por quê? Quanto maior o percentual de gordura, maior se torna a resistência à insulina. Tá bom? Tanto que dentro dos valores de avaliação de percentual de gordura, que normalmente eu gosto de trabalhar com homens e mulheres, então seria, vamos supor, um homem no limite 15% de gordura, né? Então, se a pessoa for homem e estiver com percentual de gordura acima de 15%, quase sempre eu prefiro que seja feito um processo de perda de gordura, para chegarmos ali a algo próximo de 12% a 13%, e mantermos o percentual até 15%. Por quê? Acima de 15%, quase sempre, a resposta anabólica ela fica reduzida. A resposta muscular, né? A anabólica muscular fica reduzida e a resposta anabólica de lipídios, né? de adipócito, ela fica mais acentuada. Tá? Então, homens até 15% e mulheres até 17%, no máximo ali 20%. Então, se uma mulher está com um percentual de gordura acima de 20%, normalmente eu recomendo que essa mulher ela reduza o percentual para algo próximo de 18%, 17%, né? Quem sabe até um pouquinho menos, para que após isto seja feito um processo aí de off, né? Um processo realmente voltado para ganho de musculatura.